festa do glorioso Santo Antônio. E depois da missa nós daremos a venerar a relíquia de Santo Antônio, que está junto com São Francisco de Assis. E Santo Antônio, esse grande santo que é tão venerado no nosso Brasil, não só por ser santo casamenteiro, que é algo tão pequeno, mas sim porque ele lutou várias vezes nosso exército contra os invasores, principalmente os franceses, que eram protestantes. Ele principalmente luta para não deixar a heresia cair aqui. Esse grande santo que foi chamado Martelo dos Hereges e patrono das nossas forças armadas também. Porém, Santo Antônio, ele é muito buscado por achar coisas. E até um adágio antigo fala assim: se pelos méritos de Santo Antônio se recuperam as coisas perdidas, que dizem respeito apenas aos bens temporais, quanto mais por sua intercessão se recuperarão aquelas que pertencem à salvação da nossa alma. Sobre este último ponto que eu gostaria de falar-lhes, a salvação da nossa alma, que Santo Antônio está a buscar. Quando ele ainda vivia neste mundo, ele buscava a salvação de todas as almas que estavam perdidas. E a providência quis que, ao longo dos séculos, Santo Antônio fosse conhecido como o santo que faz encontrar objetos perdidos, desde os mais humildes até aos mais eruditos. Quantos não recorreram à sua poderosa intercessão para reencontrar uma chave, um documento, um livro ou um objeto de estima? E Deus muitas vezes dignou-se atender a essas súplicas. Uma coisa tão diminuta, mas Deus atende por intercessão de Santo Antônio. Mas seria um grande empobrecimento da devoção antoniana limitar-nos a estes favores de ordem temporal. Se Deus realiza tais prodígios por intermédio do seu servo para restituir bens passageiros, é para nos ensinar uma verdade muito mais elevada. O maior milagre de Santo Antônio é ajudar as almas a recuperar os bens espirituais que perderam. Então, quais são esses bens espirituais que muitas almas perdem e muitas vezes nós perdemos? O primeiro bem espiritual que podemos perder, e é uma perda, algo muito grave, é a perder a graça santificante. Quando alguém perde dinheiro, preocupa-se imediatamente. Se nós perdêssemos R$500, R$10.000, nós estaríamos em prantos aqui. Quando perde um bem de família, faz todos os esforços para o recuperar. Quando desaparece um documento importante, mobiliza todos os meios para o encontrar. Todavia, quantos vivem tranquilos depois de terem perdido a graça de Deus pelo pecado mortal? Entretanto, não existe perda comparável a esta. A graça santificante é o tesouro pelo qual a alma participa da própria vida divina. É ela que nos torna filhos adotivos de Deus, templos do Espírito Santo e herdeiros do céu. Perdê-la é perder o verdadeiro princípio da vida sobrenatural, é perder tudo. E Santo Antônio consagrou a sua existência precisamente a combater esta tragédia. Os seus sermões eram vigorosos, penetrantes, cheios de doutrina e de zelo apostólico. Não pregava para agradar aos homens, tanto que a passagem, quando os homens não quiseram ouvi-lo, ele foi a pregar aos peixes, e os peixes vieram. Ele não estava para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. E por isso inúmeras conversões acompanharam o seu ministério.
Infelizmente, a igreja moderna ela está a pregar para agradar os homens. E os homens se vão. Quando se prega a verdade da doutrina católica, a moral católica como deve ser, apesar de ser algo duro, os homens são atraídos a ela. Quando recorremos a Santo Antônio, deveríamos perguntar-nos: tenho alguma coisa mais preciosa a recuperar do que uma carteira ou um objeto material? Não terei perdido o fervor, a pureza da consciência, ou mesmo a amizade de Deus? E se assim for, devemos lançar-nos aos pés do santo e pedir-lhe a graça de uma sincera contrição e de uma boa confissão, porque nenhuma recuperação é tão importante como a da alma reconciliada com Deus. Esse é o maior dos bens. Tanto que Nosso Senhor vai falar na parábola: deixa as 99 ovelhas para buscar uma que está perdida. Depois, o segundo ponto, muitas vezes nós não perdemos a fé, porém, nós perdemos as virtudes. Existe ainda uma perda mais sutil. A alma continua a frequentar a igreja, conserva as práticas religiosas exteriores e talvez até cumpra os seus deveres cotidianos, os deveres de Estado. Porém, aos poucos vai perdendo a caridade, a humildade, o espírito de oração, a mortificação, o amor ao recolhimento e o desejo das coisas celestes. São pequenas perdas que a gente não vai sentindo tão gravemente. É como uma casa cujas paredes permanecem de pé, mas cujo interior foi sendo esvaziado. Conserva a aparência, mas perdeu a riqueza. Se nós víssemos um casarão belo por fora, mas por dentro não tem mais nada. Santo Antônio pode ajudar-nos também a reencontrar esses tesouros escondidos. A sua vida foi marcada por uma profunda união com Deus, por uma extraordinária ciência das Escrituras, foi chamado Arca do Testamento, e por uma admirável pureza de coração. Não buscava honras nem comodidades. Buscava unicamente que Cristo fosse conhecido e amado. E se lhe pedirmos com confiança, ele obter-nos-á a perseverança na oração, que é algo muito importante. Muitas vezes nós rezamos, mas não temos a perseverança nela. O gosto pela meditação, meditar as coisas celestes, a fidelidade ao dever cotidiano e a fortaleza nas tentações, algo muito importante. As tentações não vamos parar de tê-las neste mundo, salvo uma graça extraordinária de Deus. Porém, nós temos que pedir a fortaleza de ser forte diante das tentações. E quantas almas outrora fervorosas voltaram a sê-lo depois de um ato sincero de confiança na misericórdia divina. Deus permite certas perdas espirituais para que aprendamos a depender mais da sua graça e menos das nossas próprias forças. Isso nós temos que aprender. Depender da graça de Deus e menos das nossas forças. Nós, por nós, não podemos fazer nada sem a graça de Deus. Então temos que ter essa confiança e essa dependência de Deus. Não somos voluntaristas. E depois o verdadeiro objeto perdido é o próprio Cristo. Quando nós perdemos todas essas coisas, nós perdemos o próprio Nosso Senhor. O Nosso Senhor mesmo. E Nosso Senhor conta no Evangelho que o pastor deixa as 99 ovelhas para procurar a que se perdeu, que a mulher acende a lâmpada para encontrar a dracma desaparecida e que o Pai misericordioso recebe com alegria o filho pródigo que regressa. E toda a revelação é uma história de recuperação
daquilo que estava perdido. A graça, Nosso Senhor, se afastar de Nosso Senhor. Também a missão de Santo Antônio se compreende nesta luz. O seu grande trabalho foi conduzir as almas novamente a Cristo. Não foi para atrair para ele, mas atrair para Nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres materiais que realizou eram apenas sinais da obra invisível que Deus operava por seu intermédio. A restauração das consciências, a reconciliação dos pecadores e o fortalecimento dos justos é tudo para enviar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único necessário, Nosso Senhor. Há pessoas que possuem fortuna, saúde e estima humana, mas perderam o mais importante, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Vivem para os negócios, para os prazeres ou para as preocupações do mundo, esquecendo-se do único necessário, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Nosso Senhor vai falar para Marta. Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Esse único necessário é Nosso Senhor. Outras, pelo contrário, experimentam muitas privações, mas possuem a Cristo na graça santificante. E por isso possuem tudo o que verdadeiramente importa. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se viesse perder a sua alma? E inversamente, que mal pode sofrer aquele que, mesmo privado dos bens terrenos, conserva a amizade de Deus? Nada. Isso nós vemos em abundância na vida dos santos. Então, queridos fiéis, a fama de Santo Antônio como restaurador das coisas perdidas não deve deter-se no plano puramente material. Ela é um convite providencial para examinarmos a nossa própria alma. Talvez nós tenhamos perdido a graça pelo pecado mortal. Talvez tenhamos perdido o fervor da oração. Nossa oração está tíbia. Talvez tenhamos perdido a confiança, a esperança ou o primeiro amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso pode ser reencontrado pela misericórdia divina. Recorramos, pois, ao glorioso Santo Antônio com verdadeira fé, e se Deus, pelos seus méritos, restitui objetos de tão pequeno valor, quanto mais quererá restituir-nos, por sua poderosa intercessão, os tesouros da vida sobrenatural. Esses tesouros que nada deste mundo pode dar-nos. Nada, só Nosso Senhor. E é como diz o responsório de Santo Antônio: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. E muitas vezes nós necessitamos desses milagres para recuperar essas coisas perdidas. Sem esses milagres da graça, nós não conseguimos. Pensamos hoje nesta graça que nos faça reencontrar o que realmente importa: a amizade de Deus, a fidelidade à vocação cristã, o amor da cruz e a perseverança final. Essa graça das graças, a graça de ir para o céu, para que, tendo encontrado Cristo nessa vida, o possamos possuir eternamente na glória do céu. E devemos pedir esta graça também por intercessão de Maria Santíssima. Que ela nos ajude, ela que, nossa boa mãe, que ela nos mova a nossa alma para voltar a Nosso Senhor. Todos nós precisamos de conversão, todos nós. Sempre temos algo que está a falhar. Sempre temos algo que não está ajustado com o Nosso Senhor. É como uma bússola que não está ajustada ao norte. Às vezes está um pouquinho ao leste, um pouquinho ao oeste, tudo, ao sul,
mas não está ajustada a Nosso Senhor. Então, devemos pedir que seja ajustada a nossa alma a Nosso Senhor Jesus Cristo. E uma graça importante que Santo Antônio pode ajudar-nos a obter, recuperar algo perdido. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.